Paz, felicidade e alegria convivem com angústias, dores e depressão. São os prazeres e as dores da alma. Para falar deste assunto, eu vou conversar com o médium Francisco do Espírito Santo Neto. É fácil a gente separar ou identificar o que são as dores e os prazeres da alma? É simples? Muito simples. É só uma questão de você sentir. A gente sabe muito bem o que é dor e muito bem o que é prazer, entendeu? Só que, na realidade, nós não queremos entrar em contato com a dor, né? O que nos leva a nos aprofundar mais na dor ainda, né? E o prazer é uma sensação de bem-estar muito grande e muitas vezes nós queremos perpetuar essa situação e nós quase nem percebemos, às vezes, quando nós estamos muito felizes, alegres, a gente nem valoriza muito. Agora, a gente valoriza muito quando está sofrendo, quando está na dor. Então, o ser humano, o sentido do ser humano sabe muito bem distinguir isso. A dor, ela tem um significado na nossa vida. A dor, ela nos aponta um caminho, ela nos aponta um recado, assim, mude, se transforme nessa área, isso não está bom, entendeu? E obviamente quando você está acertando, mas como nós não fazemos essa autoanálise, esse autoconhecimento, você também não sabe, quando você se sente bem, você também não sabe por que você está se sentindo bem. E quando você sofre, você também não sabe por que sofre. Então a gente fica, como diz o ditado popular, cego em tiroteio. Você não sabe de onde vem a tua sensação de bem-estar e a tua sensação de dor. Quando isso lhe assalta, ou quando isso vai embora, você não sabe por que veio e quando volta, né? Porque nós não temos essa introspecção, esse movimento para dentro, né? Quando você diz que a dor nos sinaliza alguma coisa, nos aponta alguma coisa, isso vale também para os demais sentimentos? Para a melancolia, para a angústia, para a depressão, uma tristeza profunda, intensa, isso vale também para esses outros sentimentos? Eu acredito que sim, porque veja, a tristeza te traz um recado, você não escuta, ela vai intensificar esse recado, você não escuta, ela intensifica esse recado. Chega uma hora que você entra numa tristeza dupla que se chama depressão, entendeu? Mas ali estava implícito um recado, né? Porque nós não sofremos por sofrer, nós sofremos para aprender algo. A função do sofrimento na Terra é nos ensinar algo, não a gente sofrer por sofrer, porque isso não nos traz nenhum benefício. E é exatamente nessa linha que caminha o Espiritismo. O Espiritismo, entendeu? A mensagem do Espiritismo é você fazer a autotransformação, buscar dentro de si mesmo o porquê que você está passando determinados problemas, dores, dificuldades, enfim, como é que você quer chamar aquele momento aflitivo. O Espiritismo faz com que você reflita, renove seus conceitos, pense, repense, entendeu? Vá buscar nos estudos espíritas, nas obras espíritas, um ressignificado ou um significado para a sua dor. Francisco, você acha que no final das contas, quando acontece, por exemplo, uma situação limite, a pessoa tem uma doença muito séria, acaba muito próximo de morrer ou desencarnar, e ela acaba revendo os conceitos de vida, acaba encontrando a felicidade em coisas muito, muito simples como, olha, hoje passei o dia sem dor. Meio que as pessoas acabam pegando no tranco, para usar uma expressão bem popular, aprendem na marra. Eu acredito que nós aprendemos na marra ainda a nossa humanidade aprende na marra. Por nossa própria culpa. Por nossa própria culpa, em vigilância, e a gente não faz esse trabalho. Eu tenho uma amiga que surgiu nos 2 seios dela vários caroços, né? E ela foi fazer exame e eram caroços, eram tumorzinhos que tinham um fundo cancerígeno. Na realidade, ela se desesperou. Mas nesse momento, ela resolveu, por incrível que pareça, mudar para o Canadá. Mudou para o Canadá, não fez nada no seio, mudou com os 2 filhos, porque ela estava divorciada, mudou para o Canadá. Chegou no Canadá, encontrou um rapaz a qual ela se apaixonou no centro espírita, lá no Canadá. Depois de alguns meses, ela foi fazer os exames nas mamas, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Então, eu acredito que nós somos seres ainda que nós desconhecemos a nossa força de mudar, de promover, né? Então, nós conseguimos suprimir as nossas dores ou intensificar as nossas dores
conforme a nossa casa mental, conforme os nossos conceitos, conforme o nosso pensamento. Então as dores e os prazeres da alma estão nesse nível, entendeu? O nosso grande problema justamente é essa questão, vou usar uma metáfora, nós nos fechamos na cadeia, pegamos a chave, damos para o carcereiro e ficamos brigando com ele para que ele nos solte. Então nós depositamos as rédeas da nossa vida muitas vezes na mão do outro. E isso é uma grande população que me procura no centro espírita, pelas minhas experiências, são problemas de relacionamento, que as pessoas estão com dores, estão com problemas morais, estão com dores até físicas devido à dor da alma, porque elas se depositam, se colocam na mão do outro quando elas não deveriam fazer isso daí, entendeu? Nós deveríamos ter uma postura diferente de a gente colocar os nossos pés no chão e andar com as próprias pernas. A pessoa pegar as rédeas da sua vida, dos seus sentimentos e dar rumo, né, para a sua vida. O que é, na prática, fazer isso? O que é botar o pé no chão e andar com as próprias pernas? Vou te dar um exemplo rápido. Eu vou contar uma história rapidinha. Eu encontro muitas pessoas que me procuram na casa espírita e dizem assim, Kiko, que é meu apelido, eu encontrei minha alma gêmea, entendeu? E se casam felizes porque encontrou a alma gêmea. Passam alguns anos, ou às vezes alguns meses, voltam e dizem assim para mim, Kiko, não era minha alma gêmea, era meu karma, entendeu? E aí vem sofrendo. Antes estavam nos prazeres da alma, antes estavam nas dores da alma. Quando você não assume responsabilidade pelas suas escolhas, quando você diz assim, é minha alma gêmea, não foi você que escolheu, foi Deus que determinou. Quando você diz é meu karma, não foi você que escolheu errado, foi a vida que fez com que você encontrasse alguém para que você ficasse. Então, quando você não põe o pé no chão, não tem autorresponsabilidade, não pega a sua vida, as rédeas da vida pela sua mão, você transita entre prazeres e dores, entendeu? Veja, no Espiritismo não existe alma gêmea. O Livro dos Espíritos é categórico em dizer que não existe metades eternas, mas a gente se ilude por isso, depois sofre, quando na verdade seria interessante que você escolhesse alguém para estar com você sem ilusões. Agora, quando a gente, ainda na linha desse exemplo, e acho que vale para muitas outras situações das nossas vidas, quando a gente diz assim, bom, encontrei minha alma gêmea, não passa a sensação de que, olha, agora, daqui para diante, tudo vai ser um mar de rosas, não há esforço, só há prazer, felicidade. Não é um pouco por conta disso que as pessoas deixam o trabalho do dia a dia, aquele trabalho de formiguinha, de construir o relacionamento, de manter um bom relacionamento de lado, e isso vale para boa parte das situações que a gente vivencia, não é um pouco por conta disso? Eu acho não, eu tenho certeza. Porque na realidade, quando você se acomoda e você não cultiva o relacionamento, você vai criando uma bola de neve no seu instituto familiar, entendeu? E os grandes problemas que aparecem na nossa vida é problema de relacionamento. Os nossos problemas são problemas de relacionamento, porque nós fantasiamos muitas vezes as coisas, a gente cria álibis filosóficos, álibis reencarnatórios para justificar coisas injustificáveis que a gente precisaria mudar, precisaria retornar. E os prazeres da alma, o que são que Hamed estuda no livro? É a generosidade, é a naturalidade, a espontaneidade, enfim, é a caridade, a bondade, a paciência. E as dores da alma é a culpa, é a repressão, entendeu? É o ressentimento. São esses sentimentos que transitam na nossa vida. Nós somos um aglomerado desses sentimentos, né? Agora, quando você citou os prazeres da alma, a gente então tem uma visão até limitada do que são esses prazeres da alma, porque até quando eu fiz a abertura do programa eu falei em felicidade, em alegria, mas não citei, por exemplo, generosidade, não citei, por exemplo, outros que você citou. Temos uma visão ainda muito limitada? Você veja, o Hamed fez um estudo sobre a naturalidade, né? Como aí a originalidade como sendo um prazer da alma. O que são naturalidade e originalidade? Na realidade, o fio é muito tênue, mas, por exemplo, quando você é natural, você é espontâneo.
entendeu? Você não faz tipo de nada, você é o que você é. Mas hoje em dia você tem que estar dentro de um script, entendeu? Para você ser aceita, foi o que nós conversamos, né? Isso é naturalidade. Originalidade é quando você tira conteúdos seus. Hoje em dia todo mundo é cópia, entendeu? Ninguém é por si só, tira das suas profundezas, do seu âmago, as suas coisas originais, específicas só dela. Todo mundo é cópia. Se todo mundo faz um cabelo, todo mundo faz aquele cabelo. Se todo mundo vai para uma área de serviço, todo mundo vai para aquela área de serviço. E você veja que os homens que deram certo na vida, e que foram os grandes homens, né, foram aqueles que foram originais e naturais. A doutrina espírita nos ajuda a ter uma postura um pouco mais equilibrada diante desses prazeres e dessas dores da alma? Não resta dúvida. Com o passe, com a água fluidificada, mas não só o passe, a água fluidificada. É justamente essa mudança interior, essa reflexão constante. Ninguém vai fazer o trabalho da Cláudia. A Cláudia vai fazer o trabalho da Cláudia. E a Cláudia nasceu para ser Cláudia, só Cláudia. Por mais que as nossas mães nos amem, né, elas não fazem o nosso trabalho que nós temos que fazer na Terra. Então o Espiritismo nos dá essa mensagem. Você precisa caminhar, você precisa se conhecer, porque afinal das contas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no preâmbulo, tem a doutrina de Sócrates. E a doutrina de Sócrates está fundamentada numa frase: conhece-te a ti mesmo. Diz Allan Kardec que ele é um precursor do cristianismo. Então veja, se você não se conhece, se você não se entende, você não vai fazer esse trabalho que só compete você fazer. Pois muito bem, então a doutrina nos ensina que eu devo realizar o meu trabalho aqui. Ninguém vai poder realizá-lo por mim. E se eu não fizer, o que acontece? Se você fizer ou não fizer, você vai chegar lá. Porque a destinação do ser humano é ser feliz. Não é uma opção nossa, é uma determinação divina. Nós vamos evoluir, querendo ou não querendo evoluir, você evolui. Você pode estacionar, mas você depois vai ter que retomar, entendeu? Então essa proposta da evolução como sendo uma lei, e você não pode mudar uma lei, principalmente uma lei divina, entendeu? Quer dizer, você vai ter que fazer isso. Você pode demorar mais, mas vai ter que fazer. O caminho poderá ser mais longo, mas vai ter que fazer. Francisco, um pouco de tudo isso que nós conversamos aqui está nesse livro, Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos. Justamente. O Espírito realmente faz um estudo do Livro dos Espíritos, e como nas dores da alma, também do Livro dos Espíritos, onde ele comenta essas questões do Livro dos Espíritos. Umas ele direciona para as dores e outra para os prazeres da alma. E um dos prazeres da alma, que a gente não pode esquecer de citar, é a lucidez, que ele faz um estudo, 2 capítulos ele reserva para a lucidez. Essa luz que nós temos íntima, que nós devemos acender para que a gente veja as coisas com clareza, não se distraia com as coisas de fora e volte-se para dentro de si mesmo e acenda a luz própria. Francisco, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Cláudio.